Irmãos e amigos, com a graça de Deus, a proteção de Jesus de Nazaré, nós estamos comemorando 80 anos de campanha do quilo na cidade do Recife. 80 anos, desde 1946, quando no dia 3 de março, no primeiro domingo do mês de março, 13 legionários, 13 pessoas, dos quais 7 mulheres e 6 homens, saindo da Escola Espírita Maria de Nazaré em direção ao orfanato Ceci Costa naquela época, realizaram essa primeira tarefa no meio espírita, na família espírita. A campanha do quilo, a partir desse momento, tomou uma dinâmica extraordinária em nossa cidade, sendo hoje a cidade do Recife, o estado de Pernambuco, referência, eu digo até mundial, dessa modalidade de trabalho. Pedir a quem tem para doar a quem precisa. Prática que vem desde os tempos do cristianismo nascente, como está descrita nos Atos dos Apóstolos, como está descrita nas cartas paulinas, em algumas das cartas paulinas, e como está enfatizado na obra de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, Paulo Estevam. Então, nós dinamizamos ao longo desses 80 anos esse trabalho em cada centro espírita, dando suporte às tarefas de ação social, certo? Onde dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, e criando um vínculo entre os assistidos e os assistentes. Isso é a campanha do quilo, que toma conta das ruas da cidade de Recife, nas manhãs de domingo, que é ensolarada, que é de chuva, nos sinais, com a mochilinha na mão, pedindo em nome de Jesus. E assim, com muita humildade, com essa dinâmica extraordinária, nós vamos construindo, certo? Uma nova realidade, a realidade da solidariedade. Isso é 80 anos de campanha do quilo. Sou legionário da campanha do quilo. Do quilo eu sou legionário da campanha do quilo. Do quilo eu sou legionário. Com caridade, humildade, vamos combater o bom combate. Campanha do quilo é comunidade, cada um vai fazendo a sua parte. Boa noite, meus irmãos. A graça de Deus que nos permite chegar até aqui. Hoje, quem é frequentador está notando que a mesa está um pouco diferente. Nós somos da Fraternidade Espírita Campanha do Quilo e esse ano estamos comemorando 80 anos de Campanha do Quilo. Por isso, dessa nossa regional, a Rua da Campo Grande, escolheu a Escola Espírita Maria de Nazaré, porque foi aqui que começou a campanha do quilo. A primeira campanha do quilo realizada em Recife, estado de Pernambuco, começou aqui e terminou lá no Instituto Espírita Allan Kardec, lá Ceci Costa, que antes era orfanato, né? E antes era orfanato Ceci Costa, naquela época. Então, nesse domingo, nós tentamos fazer como foi feito pela primeira vez. Retornamos ao passado.
agradecendo aqueles 13 personagens que iniciaram essa campanha. Nós somos apenas uma criação daquilo que foi feito no passado. Ontem, aniversário do Sobreira. É isso? Ontem também, aniversário do Elias Alverne Sobreira. E também aniversário da Fraternidade Espírita Campanha do Quilo. Não é isso? Hoje, né? Ontem foi. Foi ontem. Hoje é os 80 anos da Campanha do Quilo. Então nós estamos em comemoração. Meu nome é Domingos, sou legionário do Quilo e estou atualmente diretor da Regional Arruda Campo Grande. Faço parte dessa família, Campanha do Quilo, Família de Jesus. Hoje a gente vê aqui muitos que faz tempo que eu não vejo, né? Então, é muito prazer que a gente comemora essa data. Ao meu lado esquerdo, Nilzete, legionária do Quilo. Mas foi. Não deixa de ser. Deixa de ser, Antônio? Não deixa de ser. Olha, fez Campanha do Quilo pela primeira vez, virou legionário. É legionário do Quilo para a vida toda. Então, Nilzete, que é daqui da Escola Espírita Maria de Nazaré, que fará a prece final. Ao meu lado direito, eu acredito que todos conhecem, Antônio Alves, presidente da Fraternidade Espírita Campanha do Quilo, que fará a nossa palestra com o tema Campanha do Quilo, 80 anos de... Vamos agradecer, né, essa oportunidade. Pedimos que todos, né, se concentrem, pensem naqueles, se tiver algum parente dessas pessoas, elevem o pensamento a ele, pedindo e dando graças. Senhor Deus, nosso Pai, Pai de infinita bondade e de misericórdia, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo ouve, e sabe até dos nossos mais secretos pensamentos. Nós te agradecemos. Jesus Cristo, nosso irmão maior, amigo e companheiro de todas as horas, agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui, na tua presença, pois como tu mesmo disseste, onde 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, aí eu estarei. Certo da tua presença entre nós é que te pedimos, intercede por nós junto ao Pai, e deixa que os fluidos benéficos, salutares e medicamentosos recaiam sobre todos nós, encarnados e desencarnados, de acordo com as nossas necessidades, com o nosso merecimento. E assim, pedindo permissão a Deus nosso Pai, Jesus Cristo nosso irmão, a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, aos espíritos que se fazem presentes, aos nossos guias e mentores, aos guias e mentores dessa casa de oração e trabalho, a permissão para dar por iniciado a nossa reunião na noite de hoje. Muita paz para todos e que Deus nos ilumine. Passo a palavra ao nosso irmão Antônio Alves, agradecer a presença de Tama Moura, representando Djalma Farias, Silvio Gomes, representando a Regional Olinda, mas ele é dirigente de Campanha do Quilo do Comunidade Elias Sobreira. Quem mais está aqui, com meu nome, Ana, né? Ana, lá do NEIC, Núcleo... Irmãs da Concentração. Irmãs da Concentração. É o NEIC, né? Tem mais alguém? O pessoal da Fraternidade Ferreira Regional, Ferreira do Jardim São Paulo, Vera,
de Afogados. Afogados, né? O Daniel falou que ele não poderia vir hoje. Rogério está sempre conosco, tanto nas campanhas como nas viagens, representando na Igadeira. Mônica, cooperadores, Fabiano de Cristo, ele não deixa de ser o nome. Agradeço, né? Tereza Cristina, que é da Fraternidade, né? Conselho, Luzinete, Rejane, Bete, quem mais que eu não conheço? Massinei, Nobre. Então, você dá as suas palavras. Agradecer, né? Eu vou salvando esse pessoal para nós. Meus irmãos, boa noite. É com alegria que estamos recebendo todos vocês, né? Já recebemos uma parte no domingo com a nossa campanha, que foi maravilhosa, nosso acolhimento aqui com o café da manhã, os nossos irmãos. Então, que vocês sejam bem-vindos para o trabalho da noite de hoje, esse trabalho tão maravilhoso, né? E quem entra não sai, e quando sai, não esquece. Então, sejam bem-vindos e que a nossa reunião possa ser de muita paz, de muita luz para todos nós, viu? Muito obrigada. Então, passo a palavra ao nosso irmão Antônio Alves. Meus irmãos, minhas irmãs, espíritos amigos aqui presentes, a grande maioria, né? A gente olha dentro da outra visão que a gente tem, que é a visão espiritual, e vê a sala repleta daqueles que fazem esse movimento de campanha do quilo no outro lado da vida. 100 anos aqui, 80 anos aqui em Recife, e eu digo, eu vou aproveitar para comemorar esses 80 anos, porque nos 100 eu não vou estar presente. Não sei quem vai estar. Maria, eu estou com 73, caminhando para 74, então de certeza eu não vou ter. E numa conversa com o espírito do Dr. Flitz, ele disse, que eu não esqueci disso, o médium lá de São Lourenço da Mata, do Manuel Quintão, não, dele, seu Lira. Aí o Dr. Flitz riu, brincou, eu mostrei um caroço aqui, aí o Dr. Flitz botou a mão. Era um médium extraordinário, gente. Materialização, os espíritos se materializavam, abria, fazia operação, mas ele não permitia que divulgasse a ninguém. Lá aqui no Manuel Quintão, foi um dos fenômenos mais extraordinários de materialização, de operação aqui em Pernambuco. Mas ele não permitia. Quando a imprensa chegava, eu contava de manhã 300, 400, 500 pessoas de madrugada, ali em São Lourenço da Mata. Mas quando as pessoas chegava qualquer pessoa da imprensa, ele corria, fechava o centro e ia embora. Ele dizia assim, eu não vim para ninguém, eu vim para trabalhar para Jesus. Né? E era gostoso a gente ser atendido por Dr. Flitz, né? Ele passou a mão aqui, ele deu uma risada, ele disse, não, meu filho, estou olhando aqui, nos 84 você chega. Daqui para lá, depois, aí eu não sei, viu? Aí você acerta lá com o pessoal. O Dr. Flitz disse, né? Então, eu digo, eu chego a 84, viu, gente? Isso já certinho. Então, estou aproveitando esse 84. Então, a gente não vai estar, né, presente nos 90 anos de campanha do quilo, mas temos certeza que esse trabalho continua. E a tarefa de hoje diz que campanha do quilo é solidariedade, fraternidade e amor. Foi a mensagem escolhida por regional daqui de Campo Grande, Arruda. Tá certo, gente? Aí a gente vem primeiro solidariedade. A primeira coisa que vem na cabeça da gente é uma frase que deve ficar na cabeça de todo mundo aqui. Preste atenção. Quem não é solidário, ficará o quê, gente? Entenderam bem isso? Quem não é solidário, ficará solidário. Aí as pessoas dizem que essa frase é de Joana de Ângeles, né? Mas não, é uma frase muito antiga. Muitos
muita gente já colocou essa frase como padrão, porque a gente entra na internet, né? A gente vai para a tribuna para pesquisar, para ter o subsídio de onde vem. Então, eu acho o grande alerta da campanha do quilo: solidariedade. Quando a gente quer, eu me lembro quando a história daquele cego que Jesus curou, né? Desde nascença, ele ficou na beirada do caminho, aguardando a passagem de Jesus. É muito interessante, porque quando Jesus passa, que ele vê a multidão alvoroçando, ele grita, né? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Quem não quer, gente? Quem não quer? Fica a mensagem os órfãos do Evangelho segundo o Espiritismo. Que é que diz? Meus filhos, se soubesses o quanto é triste ser órfão só e desamparado, não é isso? Então, eu fico todo arrepiado. Porque eu me coloco no lugar de uma criança. Quem lembra? Lembra a menina que, para sobreviver aos estupros, um caso inédito na história da humanidade, ela foi morar com quem? Com os cachorros, foi isso? Lembra-se? Ela foi morar com os cachorros. Ela dormia, ela vivia aqui em Recife. Isso foi motivo dos jornais do mundo inteiro. Porque com os cachorros ela era protegida e não seria sujeita aos estupros. Então, aí a gente começa a se colocar no lugar daquele que sofre. Todos nós temos netinho, não tem? Sobrinho, não tem? Imagine uma guerra como essa que está acontecendo. Vem uma bomba, mata todo mundo. Aquele que você mais ama fica o quê, gente? Fica o quê? Abandonado. Dá para imaginar? Pensa naquele que você ama. E a gente dá a vida, se joga, se protege. Pense. Então são essas ideias que a doutrina espírita traz e dá um grito bem alto. Precisamos de solidariedade. E Jesus não se faz presente. Porque a gente sai pelas ruas de Recife, saca as coisas, a mochila na mão. Quando a gente grita campanha do quilo em nome de Jesus, o que é que a gente está dizendo? Gente, tem gente sem teto, tem gente passando fome, tem crianças abandonadas. Estão entendendo o que é campanha do quilo? A gente diz isso. Não é preciso que a gente explique, não. Basta que a gente grite. E como disse o repórter J. Ferreira, numa publicação que ele colocou na Folha de Pernambuco, eu me lembro, que ele colocou, é o trabalho mais sério que existe na face da Terra. Colocou. Eu não sou espírita e digo, porque fiz uma investigação, e ele é repórter policial. Por quê? Porque eu me perguntava, meu Deus, eu era menino, e eu vi esse pessoal sacar as costas, a mochila na mão. Agora eu sou um homem maduro, jornalista, e estão as mesmas pessoas. Será que eram as mesmas pessoas? Estão entendendo? A consciência do amor ao próximo. E eu perguntei certa vez aos espíritos que nos cercam na reunião, por que a gente não se toca ainda? Por que, gente? Porque os espíritas não estão tudo na rua fazendo campanha do quilo, passando mensagem. Por quê? Porque a gente ainda tem um coração muito duro, foi isso que os espíritos responderam. A gente ainda não tem a sensibilidade de acordar para a necessidade dos outros. É preciso que a dor bata em nossas portas para que a gente acorde. E eu fico pensando, meu Deus, quanta besteira eu não fiz. Por hoje está buscando despertar a dor de uma criança abandonada, de quem sofre. Ah, gente, é a mensagem de Caritas, a beneficência, lembra?
Eu me fiz mendigo por elas. Eu vou por aí, nas chupanas, onde tem a dor e o sofrimento, eu vou pedir. Eu olho assim, porque a gente não sai para ir de encontro a esse pessoal, porque é muito bom, é muito cômodo, todo mundo cheiroso, bem vestido aqui, se abraçando. Jesus, foi isso que Jesus me mandou fazer? Foi? O moço estava me dizendo em Natal que, fazendo campanha do quilo, pela primeira vez ele entrou numa casa que o pessoal não tinha o que comer. A moça não tem nem o que comer. Ele olhou, não tem passaporte. Não, mas senhora, hoje vai ter o que comer, né? Quando o pessoal terminou a reunião, botou a feira, a cesta básica, levou comida, levou tudo para aquele lá. Isso se chama campanha do quilo, solidariedade. Quando é que a gente vai acordar para isso? Ah, é muito bom ser espírita, sentadinho na sua cadeira, ouvindo palestra, arengando, que a gente arenga muito, vocês sabem disso. É muito bom, muito bom. Quando nós assumimos a tesouraria do César Costa, em 1975, porque a primeira vez que nós fizemos campanha do quilo, em 74, certo? Quando eu conheci a doutrina espírita, que eu botei o saco às costas e a mochila na mão, fui fazer ali no bairro do Bode, do Pina, não sei se vocês conhecem. Naquele tempo, Recife era muito palafita, 74. E a gente entrava dentro. Mas eu achei uma coisa linda. Primeira vez, saca as costas, mochila na mão, entrando naquela favela, o rádio ligado, música a toda altura, menino na rua, né? Uma festa. E quando eu dizia campanha do quilo em nome de Jesus, as portas se abriam, o pessoal entra, quer um copo d'água. Eu disse, meu Deus, que coisa legal. Que bom. Daqui a pouco eu estava na época, era Conselheiro Aguiar. Ainda era a Rua dos Casarões, né? E batíamos e éramos recebidos. Eu disse, que negócio extraordinário é ser espírita. Como é bom ser espírita, eu não vou convencer ninguém a mudar de religião. Eu vou dar um grito que tem muita dor e sofrimento. Quando voltei para o centro, chegou a Kombi, chegava a Kombi dos abrigos do César Costa e do Bezerra de Menezes. A campanha era dividida. Aí eu fui lá ver como era o César Costa e o Bezerra de Menezes. Fiquei os dois. Primeiro, eu comecei na escola do quilo, foi pela regional de Olinda, que funcionava no Bezerra de Menezes, com Vitorino Cabral, Maria Zé Cabral, eu não me lembro, tinha um cidadão, tinha um grupo pequeno, e até nós fomos convidados para ir na TV Jornal do Comércio, num programa que tinha no sábado à noite para a gente, que era um debate, era uma gincana em benefício do Bezerra de Menezes, né? E eu fui com relação a perguntas da intelectualidade. Então ali a gente já foi preso pelo Bezerra de Menezes e pelo César Costa. Então fiquei lá no César Costa ajudando a Ademar. E vocês não sabem, gente, mas nós somos tão arengueiros. Quem quiser saber o que nós somos, capítulo 29, Livro dos Médiuns, marcaram? Leiam lá, leiam, assim, anotando que você vai conhecer quem são os espíritas. E todo o centro, o abrigo, passava por dificuldades. E aí nós tínhamos o diretor do abrigo, Ademar Santos, se afastou e disse, eu preciso entregar o abrigo. Nos chamou, está aqui a chave do abrigo. E a gente já tinha acertado que a gente não deixaria a fraternidade, que na época era a escola do quilo, abandonar. Então, né? Quem vai tomar conta do abrigo? Então montamos uma comissão, era eu, Helene Vidal, nós chamamos Helene Vidal, chamamos Hernando Menezes, na época, e Luiz Barros, certo? Eram os três, eu chamava os três mosqueteiros, tá certo? E ficamos lá tomando conta do abrigo. Mas enquanto estruturava, não tinha, cada um dormia no abrigo. Naquele tempo era orfanato. E eu passava a noite dormindo no abrigo. Dizia a molecada, vou dormir no abrigo.
Aí a gente experimenta o que é cuidar de criança órfã e abandonada. Você está dormindo de noite, você dorme, nem chega naquelas criaturas miudinhas, coitadinho, carente de pai, de mãe. Não é? Chega na cama e fica assim. Um vai, tio, estou com dor de barriga. Imagina, gente, 30 e tantas crianças que não sabem o que é amor, não sabem o que é lar. Ah, eu sou espírita. Não é isso? Eu sou espírita. Sou. Quando Jesus diz na lição, espiritismo e cristianismo é a mesma coisa. Então a gente sente na necessidade, gente, como é extraordinária a campanha do Quilo, que traz você para essa realidade. Aí eu me lembrei, a gente fazendo campanha em Carpina, pela Cafelma, Caravana da Fraternidade Espírita Leopoldo Machado, e muita gente, tinha umas 70 pessoas de todo o Nordeste, fazendo a campanha do Quilo, pela rua, vi um garotinho, ele tinha 7 anos, atrás da campanha, a Cessa, filha de Reinaldo, que graças a Deus, domingo, Cessa está de nata, em São José do Mipibu, começaram a campanha do Quilo, graças a Deus, com o pessoal de Natal, do Bezerra de Menezes, né? A Cessa foi com o Célio Cavalcante, e Cessa passando, aí o menino seguindo ela parou e disse assim: o que é que você quer, meu filho? Ele olhou para ele, e eu estava junto, eu vi. Ele olhou para ele e disse: eu queria só um abraço da senhora. Mas, gente, ele estava tão emocionado que aquilo todo mundo parou, inclusive as pessoas da rua que estavam, né, naquela multidão. Quando Cessa abraçou ele, Cessa não se conteve, né? E chorava, ele chorava, mas ele chorava. Aí todo mundo chorava. Todo mundo chorava. O pessoal estão entendendo o que é a campanha do Quilo, gente. Estão entendendo? É preciso você ir muito além dessa visão que Jesus diz assim: quem tem olhos para ver, vejam. Porque muito olham e não enxergam. Ouvir para ouvir, escutem. Porque muito ouvem, mas não escutam. Eu vim, aí a gente começa a entender o que é esse entrelaçamento com pessoas. E quantas casas a gente não bate, e que a gente, em vez de receber, a gente leva. Aí eu vim entender isso, fazendo campanha do Quilo Vicência, dia de chuva, eu apressado, passei numa casa, estava entreaberta, eu olhei, quando foi caminhando, quando eu ia chovendo, fim da rua saiu um cidadão sem camisa, numa idade uns 48 anos, e olha para mim com um pacote de arroz na mão e fala: você deixou a minha casa. Aí o garoto me chamou, eu vim. Quando cheguei perto dele, ele disse assim para mim: não faça isso comigo, não. Eu disse: por quê? Ele disse: porque quando eu ajudo na campanha do Quilo, eu tiro um peso do coração. Aí eu olhei para ele estava triste, eu disse: está triste? Ele disse: estou muito triste. Eu disse: eu posso dar um abraço no senhor? Ele disse: pode. Aí eu abracei ele. Aí ele chorou, gente. Chorou como quem precisava. Aí eu chorei, ele chorou. Isso só acontece aonde? A gente consegue aqui dentro do centro espírita, em qualquer trabalho? Não. Porque você é a atitude da solidariedade, da fraternidade e do amor. Mas quem é você? Olha, eu sou um ser mal criado, problemático, cheio de defeito, mas nessa hora eu só me lembro que o Zinete diz assim: sou um pequeno trabalhador de Jesus, e sou. Quando eu estava estudando a biografia de Vicente de Paulo, que começou a campanha do Quilo, gente, falar em Vicente de Paulo eu me emociono, porque a gente estuda a doutrina espírita, mas a gente tem que buscar a essência de quem são esses personagens, nossos professores na história do cristianismo. São Vicente de Paulo, quando instituiu, nos anos de 1680, o trabalho de campanha do Quilo,
Foi ele que trouxe a terminologia caridade. Tanto é que no livro dos Espíritos, caridade e amor ao próximo, pergunta 886. Certo? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme entende Jesus? Aquilo é uma provocação, gente. Gente, leia aquilo com a sensibilidade do seu mais profundo sentimento. Porque estudar a doutrina espírita é estudar sentimento. É você ficar na noite e assim tentando entender a índice daquela palavra, daquelas palavras. Adentro, certo? Na resposta, né, do famoso BIP que Teresa gosta, benevolência, indulgência, perdão, num debate no centro espírita, muita gente não sabe o que é indulgência, então nós fizemos uma provocação para que a gente compreenda o que é que os espíritos querem dizer com a indulgência. Mas naquela provocação, os espíritos colocam a esmola assim em segundo plano, e Kardec pergunta: o espírito de verdade, então reprovais a esmola? Está batendo em que, gente? Campanha do quilo. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi: eita danado, eu sou um imoléu. Cadê? Aqui a resposta parece que está, não é? Reprovando a esmola. Aí o espírito de verdade, certo? Não é a esmola que é reprovável, mas é a forma como ela é conduzida. Quem o Espírito de verdade traz para dar a resposta a gente, quando Kardec faz, e o que é a esmola? Quem é? São Vicente de Paulo. Por quê? Porque foi aquele que criou um trabalho de peditório que já existia e criou a terminologia campanha do quilo, porque na época, lá em Paris, não se dava dinheiro não existe, era quilo, era mercadoria que chamava de quilo. Então, na biografia dele, voltando ao passado, ele convenceu toda a sociedade de Paris a fazer a campanha do quilo. Estão entendendo? Do rei ele era. Ele criou confraria da caridade, dama de caridade, jovem da caridade. E a terminologia caridade começa a despertar em nossa consciência, nesse sentido que o Espírito de verdade traz para que a gente entenda o que é caridade conforme entende Jesus. Daí a máxima da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Estão entendendo? Então, gente, o que é caridade? Eu vou muito além de caridade, campanha do quilo. Porque quando eu digo solidariedade, fraternidade, amor, no trabalho da campanha eu envolvo tudo isso. Fazendo a campanha no aniversário da Escola Patronato Espírita Maria Nazaré, Francisco de Assis, em Camaragibe, você lembra, Rejane, está aqui? Ferreira, quem estava lá na época, não sei se estava, certo? Fazendo campanha, eu fiquei comovido, porque na mesma campanha, 3 exemplos. O Rejane foi fazer na casa, a moça ali pediu a Rejane um abraço, porque disse assim: vocês da campanha do que são as luzes, você é a luz, minha filha. O rapaz entrando na feira, o homem da feira, o ferreiro, parou ele, pediu um abraço e disse assim: vocês da campanha do quilo são luzes. A mesma coisa que a moça disse a Rejane. Isso numa mesma campanha. Quando eu cheguei na rua, não sei quem vinha comigo, adentrei na rua que fica ali perto do shopping, Camaragibe. O moço desceu, quando me viu, desceu, correu para mim e disse assim: me dê um abraço. Eu fui abraçar ele, ele disse: você está trazendo luz, vocês são luzes. Aí eu abracei ele e disse: só para mim, o resto do pessoal vem aí. Aí, gente, ele foi abraçando, e o povo da rua olhando, e eu disse: vamos abraçar também.
Aí eu vos pergunto, onde é que existe isso? Me diga onde é que existe isso. Onde é? Aonde? Qual a casa religiosa? Qual a igreja? Estão entendendo o que é campanha do quilo? Primeira mensagem de Chico Xavier sobre campanha do quilo. O que diz a mensagem? Eu vi a mensagem. Eu vi. Diz com esses dois olhos, né? O que é que diz a mensagem? A campanha do quilo tomou uma força por causa de Elias Sobreira, comentou espiritual da nossa campanha Bezerra de Menezes. Disse a ele que ele tinha que espalhar esse trabalho, que era um novo trabalho, um projeto, um programa que a espiritualidade havia preparado. E o trabalho pegou, porque Sobreira, o que Sobreira enfrentou, são detalhes, gente, que a gente passaria a noite, só vocês marcando uma noite, gente, um dia todo para a gente conversar, para que a gente conte as histórias. Sobreira, quanta dificuldade, não é? Ele enfrentou. Levando esse trabalho, desbravando, sendo perseguido. Não é isso, meus irmãos? Sendo perseguido. Milton? Gente, para que a gente entenda isso, o que esse trabalho leva e essa dinâmica que o trabalho nos traz. Então, Sobreira dinamizou, mas Sobreira adoeceu de tanto viajar por aí. Quando chegou na Bahia, doentezinho, pegou uma bronquipneumonia que passou 2 anos. 1 ano acamado dentro do hospital da aeronáutica, entre a vida e a morte, por força do trabalho, da dinâmica dele. E ele, quando estava na Bahia, que pegou a bronquipneumonia pesada, ele chegou lá na cidade de Itabuna, voltou, chegou em Salvador, em a companhia do nosso querido hoje, Ricardo Wagner, velhinho, com quase 100 anos de idade. E o Espírito Bezerra de Menezes disse assim: Sobreira, não dá mais para levar a campanha do quilo, não. Sua parte está feita, você vai voltar para Recife, porque o aparelho não dá para a gente permitir que você continue o trabalho. Ele disse: mas e a campanha do quilo? Ele disse: tem que ter continuidade. Você vai voltar para Recife e fundar um abrigo cujo nome é a Casa dos Humildes. Sobreira disse que não gostou da ideia, não. Eu queria a campanha do quilo, e disse que eu tenho que voltar para ficar ocupado. Eu vou fundar a Casa dos Humildes, até o nome deu, e ele voltou. Mas quando ele chega aqui, nessa época, a campanha do quilo já estava levado para onde? Campo Grande, Mato Grosso. Olívio Castro, compositor que compôs o hino da campanha do quilo, vocês sabem qual é? Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegre pensando no bem, a nossa alegria não ofende a ninguém. Música de Olívio Castro, notável trabalhador da campanha do quilo, maestro da aeronáutica, da banda marcial da aeronáutica em Mato Grosso, foi daqui de Recife. E a letra de quem, Tereza? Leopoldo Machado, o unificador da doutrina espírita. Vocês estão entendendo o que é a campanha do quilo? E dito por Adalto Cavalcante aqui, a gente conversando numa noite que eu vim aqui, ele mostrou luzes de uma realidade que ali vem ao novo tempo. Porque ele era amigo de Leopoldo Machado. Esse é a quem devemos, a caravana da fraternidade, que projeto de trabalho da unificação dado do movimento espírita. Foi quando ele começou a estruturar as federativas e as federações.
mas foi Leopoldo Machado que fez a letra, que era amigo de Leopoldo Machado e que com sua esposa Marília Barbosa, legionária dinâmica da campanha do Quilo em Nova Iguaçu. Estão compreendendo? E a campanha do Quilo espalha, sai de Campo Grande, o grupo de São Paulo, na pessoa de quem gente saiu de Campo Grande, Mato Grosso, levado por Ninfo Correia, chega em São Paulo e absolvido por José Gonçalves Pereira. Aí ele leva a campanha do Quilo para São Paulo, e lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo eles dão início à campanha do Quilo aqui. Alegria grande, gente. Esse grupo foi quem fundou, por orientação espiritual de Emmanuel, o grupo Os Mensageiros. Sabe para quê, meus irmãos? Então são detalhes que só lá na frente a gente vai começar a perceber. O grupo Os Mensageiros, para distribuir mensagem de casa em casa, de portão em portão, que só a campanha do Quilo faz. Estão compreendendo? Isso dito a mim por José Gonçalves Pereira, quando estava encarnado, disseram a mim, posteriormente, depois do desencarne, que ele seria um dos mentores do nosso lar, que reencarnou aqui para estabelecer um projeto, um programa da caridade em ação. E Zé Gonçalves Pereira, junto com aquele grupo, Ninfo Correia, a esposa de Edgar Armon, aquela família, muitos que vocês conhecem na dinâmica do Espiritismo, vão levar a novidade para Chico Xavier. Tem um trabalho chamado Campanha do Quilo que está pegando. Né? Está pegando, gente. Vamos, é bom a gente sair do centro espírita. E Chico disse assim: é o trabalho que tira o espiritismo de dentro das quatro paredes e leva para onde? Por quê? Porque quando eles apresentam o que é a campanha do Quilo, estava a roda lá, Zé Gonçalves Pereira, Ninfo Correia nos disse, quando estava encarnado, diz assim para ele, certo? Olha, Chico diz, tem um espírito que coordena esse trabalho que quer dar uma mensagem. A mensagem diz assim, é isso que eu quero falar. Espíritas, vamos sair de dentro das quatro paredes do centro espírita, para prestar atenção nessa palavra, e levarmos o Consolador prometido por Jesus em forma de atitude. É lindo isso? Espíritas, eu li a mensagem, assinado Bezerra de Menezes. Espíritas, vamos sair de dentro das quatro paredes do centro espírita e levarmos o Consolador prometido por Jesus em forma de atitudes. A gente fala, a gente faz como o Caritas diz na mensagem à beneficência, não é isso? Campanha do Quilo em nome de Jesus. Eu me faço mendiga pelos pobres. A mensagem dentro de todo o conteúdo da codificação do senhor Allan Kardec e dos espíritos de verdade. Preciso ter olhos para ver isso. Estão compreendendo o que é a campanha do Quilo? Estão entendendo? Aí, gente, vem a parte que eu acho Chico diz, tem um espírito aqui na mensagem, esse espírito é tão humilde. E Chico pega a caneta e vem a mensagem de apoio. O segundo espírito que dá a mensagem de apoio, quem é? Quem adivinha ganha um doce? Alta de Souza. Protetora espiritual do trabalho de campanha do Quilo. Acesso direto a Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima. Dá para a gente ter uma ideia. Por isso que Bezerra de Menezes
quando coloca tudo isso, né? Olha, gente, a gente não quer dizer que a gente seja espírito puro, evoluído, não, porque Dona Ivone do Amaral Pereira me disse: os piores espíritos reencarnados na Terra são os espiritais. Triste da humanidade se nós não fôssemos espíritas, Antônio. Não tem com que ficar vaidade, tem que pagar a dívida do passado. Imagina você sem o conhecimento da justiça espírita. O que era que você estava fazendo? Você tem medo do diabo, de Satanás, fogo eterno? Tem medo? Você já é um espírito que sabe, maquiavélico, que sabe destruir. Com todo o espiritismo, a gente encrenca e desfaz do outro, do companheiro de jornada, que lá se a gente não tivesse a beleza do conhecimento espiritual. E Dona Ivone me disse: somos os trabalhadores da última hora, os espíritas, em todo o entendimento do que revela Jesus no Novo Testamento. Está explicado aquilo que nós somos. Então, estão entendendo o compromisso com Jesus? Quando você coloca um saco às costas, a mochila na mão, você vê um usurário, lá na época de Santo Antônio, que é um dos nossos patronos, um dos nossos mentores, que era um dos maiores pedintes junto do Francisco de Assis que tinha. Tanto é que, gente, quando Bezerra de Menezes pede que a gente divulgue o Evangelho de Jesus em atitudes, não é? No ir de pregar, e que o próprio mestre definiu para a gente, o que é que São Francisco diz? No leito de morte dele, o que é que ele diz? Une todo mundo, diz: está na hora de ir, mas agora é preciso pregar o Evangelho de Jesus em toda a intensidade, falando o mínimo possível. Como é que você prega o Evangelho de Jesus falando o mínimo possível? Como é? Exemplo pessoal, atitude. Faça a campanha aqui no seu bairro, na sua rua, para o seu vizinho ver. Porque na hora que seu vizinho ver, você vai ter a obrigação de ter uma conduta reta. E na hora que você quiser dar uma malcriação, você... Isso é uma piada. Na hora que eu quero brigar com um vizinho muito bonito, saca as costas, mochila na mão, baixaria. Cadê a atitude? Cadê a atitude? E como é que a gente faz? Tem um companheiro, vamos falar mal da gente mesmo? É esse relógio. Não está adiantado. É aquele que lá. É isso que eu estou preocupado, porque eu estou de olho nesse não anda. Eita, 15 já, eu olhava. Mas, gente, nós vamos falar da vida alheia. Aqui tem um amigo nosso, Eu lhe dou mais 10 minutos. trabalhador nosso, que faz parte, né, dos nossos grupos legionários autênticos. Né? Ele não está aqui hoje, então eu vou falar mal dele, tá certo? Aí eu conheci ele no Espiritismo. E quando eu cheguei um dia, ele fazendo campanha do Quilo, ele toma frente de tudo. Eu cheguei no trabalho, aí eu mostrei a foto a uma amiga minha no trabalho, uma amiga que eu prezo muito. Ela olhou assim e fez: quem é esse? Fulano, vou dar o nome dele, Antônio, viu? Antônio, isso é a pior pessoa do mundo. E ele é espírita, ele faz campanha do Quilo. Eu disse: faço. Ela fez toda decepcionada com a doutrina espírita. Isso é a pior criatura que pode existir. Eu digo: meu amigo, anda comigo, faz campanha comigo. Não sou eu não, né? Não. Ele só está falando de mim. Tomou a carapuça. Vai, pensa. Aí, gente, eu disse: porque ele abandonou a esposa. Ele fez aquele quadro da separação do camarada lá embaixo. Eu disse: tá bom, defeito todo mundo tem. Eu sei que no Espiritismo
não tem santo, tá aqui, tá cheio de demônio. Aí cheguei com uma outra pessoa, conhece fulano? Aí eu conhecendo, trabalhou em tal instituto, tal firma, eu digo, conhece fulano? Eu disse, conheci. Aquilo é uma mala sem alça. Eu digo, não, ela é espírita. Meu filho, não diga que aquele homem é espírita, não. Eu digo que ele é espírita. Ora, passou, ele é ativo mesmo no movimento. Aí nós fomos fazer uma semana de legionária. No centro espírita, ele estava sem carro. E a esposa dele, a esposa atual, já estão bem velhinhos dois, vinha assim detrás de mim. E eu vinha no carro, né? Vai adquirindo intimidade de cascar um ao outro, né? E ele e a esposa detrás, e eu aqui na frente, com outro companheiro aqui. Eu olhei para ele e disse, prepara, tu é uma mala sem alça. Tu é a pior criatura que existe. Ele disse, por quê? Eu disse, porque eu só tenho escutado discípulo negativo a teu respeito. Aí ele olhou assim, aí a companheira atual tem que defender, quem ama defende. Disse, quem falou está redondamente enganada. Isso é um anjo. É a melhor pessoa que existe. Eu tenho certeza que ele é melhor do que qualquer outra pessoa. Tem certeza? Ele disse, é meu homem, eu conheço ele como ninguém. Eu disse, eita, eu queria uma advogada dessa. Eu disse, por quê? Diz, porque você precisa conviver com ele para saber as atitudes de amor, os trabalhos que ele faz e como ele ajuda os mais pobres. Estão me entendendo, gente? Continua falando comigo. Está entendendo quem é Domingos? Está compreendendo? Olha, gente, qual é a máxima da doutrina espírita? Vocês lembram? O bom espírita? Reconhece-se Pelo espírita, pelo esforço dele. Pela sua transformação moral e pelo esforço que você faz para dominar as suas más inclinações. Gente, quem somos nós? Quem somos nós? Beleza extraordinária, consciência da doutrina espírita. Da gente se ombrear, era isso que Vicente de Paula pedia, se ombrear com os pedintes. Se ombrear com os pedintes. Ser igual a ele, porque quem é você? E eu digo, gente, a gente está fazendo a fraternidade espírita de campanha do Quilo, a gente está fazendo o movimento espírita hoje. Você está saindo-se bem? Tá? Você já leu o livro Mensageiro? Já? Segundo o livro nosso lá, o que é que diz lá? Tudo sendo reprovado. Por que está sendo reprovado? Porque não é fácil reencarnar, não. Tanto é que os espíritos dizem para cada um que encarna, nós temos em média 9 espíritos dando assistência a gente. Porque senão a escorregada é grande. Porque, meu Deus, o que eu quero fazer, eu não consigo. E o que eu não quero é o que eu faço. E que são essas palavras do apóstolo Paulo. Está compreendendo? Não é fácil. Mas é a grande oportunidade que o próprio apóstolo Paulo diz. No item fora da caridade não há salvação do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês espíritas são espíritos privilegiados. Tanto é que Paulo, com todo o seu defeito, ele diz assim, dos servidores do Senhor, eu sei que sou o menor e o mais endividado, mas, porém, todavia, contudo, com todo defeito, eu sou o que sou. Eu tenho a certeza que sou um servidor de Jesus de Nazaré.
O que me dá alegria com Jesus é que Jesus não perde para conviver com Ele, santo, poderoso, Espírito de escola. É isso que Jesus quer conviver com Ele? Não! Jesus quer a nós, espíritos fracassados, devedores, doídos. Gente, essa nossa tarefa é extraordinária, porque nos dá consciência de sermos humildes, de nos planificar com a realidade do mundo que a gente vivia. Espíritos orgulhosos, vaidosos que nós fomos, que ocupamos cargos de direções, de reinado, de posse, de poder, não foi isso? Fracassamos nas inquisições, fracassamos nas cruzadas. Tudo que eu estou passando é fruto de estudo, pesquisa e conversação. Então, alguém que tenha a consciência de nos passar isso. Não somos nós. Não somos. Porém, quando nosso mentor espiritual precisava da equipe de trabalho, ele foi nos buscar onde? Quem adivinha de onde ele veio? Onde foi que o doutor Bezerra de Menezes foi nos buscar? Recordam? Entre as ideias e nada, no teu inconsciente, vai ver onde tu estava. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É isso que a gente finaliza a nossa missão, o nosso trabalho extraordinário com Jesus. Jesus precisava o quê? Planificar uma nova era na humanidade. Desse novo mundo de regeneração, não é isso? Montou um projeto de trabalho, que todo trabalho para quem estuda os evangelhos de Jesus, a ciência do mundo espiritual, é planejado, é trabalhado. E está lá no livro Nosso Lar, organizou suas equipes, vamos trabalhar para, num grupo aqui, construirmos a nova pátria do Evangelho, não foi isso? Porque a nova pátria do Evangelho, o despertar da consciência de Jesus. E Jesus chama um espírito que se chamava Zaqueu, lembra-se? Como era a personalidade de Zaqueu? Você lembra? Como era? Que quando Jesus disse, vou em tua casa, Jesus mesmo diz a ele, hoje a salvação entrou na tua casa, Zaqueu. E ele diz, vou vender tudo que tenho, distribuirei uma parte com a metade com os pobres, e aqueles que eu prejudiquei até 4 vezes, eu vou recompensá-los. Não foi isso que ele disse? Até 4 vezes eu vou recompensá-los. E Zaqueu entrou nessa dinâmica de Jesus, até que Rei Jesus o convoca para ele assumir o projeto da pátria do Evangelho, coração do mundo, e onde buscar? Iria nos céus, nas esferas espirituais, buscar os espíritos mais completos. Foi lá que ele foi buscar? Foi? Espírito preparadíssimo. Ele foi para onde? Está lá. Onde foi que Bezerra de Menezes foi buscar a equipe de trabalho dele? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nos rincões dos umbrais, espíritos bebedores, que tinham feito inquisições, que tinham feito cruzadas, e trouxe para fazer parte da equipe. E quem são esses espíritos? Somos nós, trabalhadores da última hora de Jesus, nesse momento dessa consciência extraordinária desse preparo que nós temos. Gente, mas nesse curso intensivo do bom combate, que é a campanha do que a gente desenvolve, se a gente perder, se a gente fracassar, não tenham medo. Por quê? Porque a misericórdia de Jesus é muito maior. A gente vai ser o quê? Reciclado. E vamos voltar novamente aqui para a Terra. Então, por isso que nós nos matriculamos e estamos aqui na doutrina espírita e nesse trabalho chamado Campanha do Quilo. Campanha do Quilo em nome de Jesus.
Encerramos deixando nossa homenagem aqui a todos os espíritos que nos antecederam, notadamente os espíritos que disseram: a Escola Espírita Maria de Nazaré não é uma escola, é uma universidade. Estudem a história dessa casa que vocês vão ficar perplexos. Aqui se estruturou o verdadeiro espiritismo. E daqui saiu luzes para o movimento espírita de Recife. Tanto é que essa casa tem 105 anos. Não é por acaso que ela foi base do trabalho da campanha do Quilo. O tempo não dá, porque é muita coisa. Daquilo que Adalto nos esclarece da conversação dele com Leopoldo Machado. Cartas dos quais eu tenho comigo. Tá certo, gente? Então, para a gente ter uma ideia do nosso compromisso, de nossa responsabilidade. Então, agradecemos a todos esses espíritos que estão aqui, do outro lado da vida, e que cuidam da gente. Porque a gente sem vocês não chega a lugar nenhum, nem somos nada. Muita paz, que Deus nos abençoe. Agradecemos a Toinho, Antônio Alves, por esse bela palestra, onde a gente tem que refletir no que a gente pode fazer, no que a gente quer fazer da nossa vida. Ele falou, eu gravei 2 pontos que ele falou. Primeiro, quando as pessoas falam da outra, né, que não presta. Aquele sujeito que não presta é uma alma cebosa, é um espírito de porco. Então, eu tenho uma historinha que é mais ou menos assim. Certo homem acorda de manhã e ele vai fazer tudo aquilo que ele faz todas as manhãs. Cortar lenha. E quando ele entra no galpão, ele vê que o machado dele não está no local. Aí ele fica assim meio, né, raivoso: roubaram o meu machado. E sai, né? Aí olha de lado, tá lá o vizinho lá, todo contente, agoando as plantas lá e rindo. Aí olhava para ele, começava a rir, e ele disse: foi ele, só pode ter sido e tá rindo de mim. E ficou remoendo: não, mas eu vou lá, eu vou tomar satisfação e tal. Mas aí ele dá um relance, ele entra em casa. E no que ele entra em casa, a esposa dele está lá sentadinha, aí fala: olha, eu peguei o teu machado, ele está lá na cozinha, tu vai lá buscar? Aí ele para, pensa e diz para ele mesmo: puxa vida, o meu vizinho é o cara mais honesto do mundo. Ou seja, roubado, é ladrão, e no momento assim. E esse agente, ele fala isso porque muita gente fala mal de mim. Uma pessoa me procurou dizendo que me conhecia, e eu nunca tinha visto a pessoa, mas eu procurei saber de você, e todas as pessoas que eu perguntei, todas elas falaram bem de você. Aí eu digo: não é possível que entre todas essas pessoas não tenha uma que não tenha um pouquinho assim de raiva de mim. E ele hoje é um amigo, um dos melhores amigos, está me ajudando muito, muito, muito mesmo. Às vezes as pessoas têm necessidade, eu falo para ele: Domingos, é você que vai lá. Ajuda o camarada. Mas eu disse: eu não tenho, não. Eu passo, diz quanto é que precisa, eu passo Pix. Aí eu digo: pronto, eu estou aqui com ele. Ele fala: não, eu passo para você. Você vai lá e passa para ele. E eu estou muito bem. Tá, tudo bem, apreço. Mas veja só, ele falou aqui da criança que pediu o abraço, né? Certa vez eu estava no Augusto César fazendo campanha do Quilo lá. E aqui algumas pessoas já me conhecem, sabem do meu problema. Eu tenho problema de pressão e muitas vezes eu caio mesmo, né? Baixa de uma forma tal que eu fico passando mal. E lá eu sentei numa calçada, assim, perto da esquina, porque a turma ia e ia voltar. Eu digo: olha, eu vou sentar aqui, quando vocês voltarem eu acompanho vocês. Rapaz, nesse momento
passou uma senhora com 3 crianças. As 3 pararam. Bom dia. Aí eu, bom dia. Tudo bem? Tudo, né? Aí uma delas olhou para mim e falou, posso te dar um abraço? Aí eu, pode. Ele veio e me abraçou. A menina também veio, posso, abraçou. Teve um momento que os 3 abraçaram. E aquela energia me levou, porque eu estava precisando, e eu voltei a fazer a campanha do quilo. Meus irmãos, vamos agradecer no momento da nossa irmã Nilzete. Primeiro, São Martins, o palestrante é Josué Fidelis, tá certo? É o próximo trabalho nosso amanhã. No Núcleo Espírita Bezerra Menezes. O tema, Campanha do Quilo. 80 anos com Jesus fazendo acontecer. Elevemos os nossos pensamentos ao nosso eterno Pai, para entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, rogando assistência desses irmãos amigos que já estão conosco desde o início da nossa reunião. Permita, Jesus, que possamos, todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, receber a intuição, as luzes, o amor que derrama sobre nós. Mas principalmente, Senhor, intui cada legionário, continua a incentivar esse trabalho maravilhoso da campanha do quilo, onde cada irmão não vai só arrecadar os alimentos de porta em porta, mas vão levar a cada um uma palavra de consolo, de amor, de paz, de luz. E quantos lares nós que fazemos a campanha encontramos desmantelados, com brigas, com acusações, ou então pessoas que estão doentes, precisando de um passe, de uma prece, e os legionários levam esse medicamento de porta em porta. E como o irmão falou, todos nós somos luzes. Então, continuem, Jesus amigo, e a espiritualidade a incentivar um trabalho que dá tanto, engrandece tanto a nossa doutrina. Que Jesus continue a nos impulsionar para que possamos crescer, cada um de nós, mesmo aqueles que já fizeram a campanha, como eu, né? Não tem mais idade de carregar um saco, mas tem idade para conversar, para levar o amor a cada um que precise de nós. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecidos estamos, passamos a palavra ao irmão, que está à frente dos trabalhos, para que possa dar o mesmo por encerrado, na vossa santa e divina paz. Assim seja. com a graça de Deus, a permissão de nosso irmão Jesus, nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, e os guias e mentores dessa casa de oração e trabalho, pedimos a permissão para dar por encerrado a nossa reunião pública doutrinária na noite de hoje. Muita paz para todos. Meus irmãos, queridos irmãos, nós agradecemos muito a presença de todos, né, nesse momento aqui na nossa escola, Maria de Nazaré, porque realmente é um lugar acolhedor de receber os nossos irmãos em todos os trabalhos que são realizados e possam se apresentar aqui também. Então, isso nos alegra muito e nós agradecemos bastante. E a gente sabe como a espiritualidade amiga se comove, como também a gente se comove quando a gente vê um grupo reunido num trabalho que é para beneficiar aqueles que estão mais necessitados. Todos nós somos necessitados, mas existem aqueles que estão precisando muito. E nesse trabalho de campanha do quilo, feito por esse grupo maravilhoso, há tanto tempo, que partiu primeiro, foi aqui nesta casa, que não era ainda desse jeito, era simplesinha, mas hoje a gente está vendo que esse trabalho está crescendo cada vez mais e que nós esperamos que seja muito tempo ainda, todos trabalhando
em benefício dos nossos irmãos mais necessitados. Que Deus abençoe a todos, que Jesus ilumine. Maria de Nazaré, que nos ampara e nos protege sempre, protege todos aqueles que pensam com amor pelos seus semelhantes, pelos seus amigos, pelos seus irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos, hoje e sempre. Bem, continuando com as nossas festividades, tem celular aí para tirar uma foto aqui da Nilzete? Poxa, eu? É, olha aí. Quer ler? Certificado honorífico de legionário da campanha do Quilo. A Fraternidade Espírita da campanha do Quilo de Pernambuco, a Escola Espírita Maria de Nazaré, o Instituto Espírita Allan Kardec, Lá Ceci Costa, em comemoração aos 80 anos de implantação da campanha do Quilo em Pernambuco, confere certificado a mim por sua dedicação à tarefa do Quilo, exercitando a solidariedade e o amor ao próximo, como nos recomendou o Mestre Jesus, a doutrina espírita, com votos de saúde, de paz e muito labor na vivência do amor em Cristo Jesus. Eu me lembrei da minha primeira campanha do Quilo. Parabéns. Obrigada. A minha primeira campanha do Quilo... Agora, diga o número. Não foi... foi solitária, porque eu fui morar em Campo Grande, eu era católica e gostava, e um dia eu fui tocada, numa sexta-feira da Paixão, a comprar algumas coisinhas, botei numa sacola e fui, sabe para onde? Para a Ilha de Janeiro. Eu nunca tinha entrado ali. Entrei assim mesmo, nem me lembrei de perigo, de nada, porque naquela época não havia isso, né? Entrei lá, sozinha, perguntei a um rapaz onde ele disse: o que é que a senhora vai fazer aqui? Eu disse: eu vim entregar essas comprinhas aqui para dar uma pessoa necessitada. Aí ele disse assim: venha por aqui, e saiu me guiando. Eu cheguei, meus irmãos, eu nunca esqueci esse episódio. Quando eu cheguei numa casa, uma casa de um chão batido mesmo, de barro, as camas não tinham colchão, só pano, um bocado de criança pequena. E eu fiquei, meu Deus, a gente preocupado em receber, em fazer o peixe da Semana Santa, e aqui não tem nada, porque não tinha nada, só criança pequena e uma senhora. Então, eu dei aquilo ali e saí, tão leve no mundo que você não imagina. Depois que eu vim saber que ali era a Ilha de Janeiro. Então, eu acredito que, para mim, funcionou como se eu já tinha sido picada pelo bichinho da campanha do Quilo. Porque anos depois, uns anos depois, eu vim morar aqui e comecei a fazer a campanha daqui. Hoje eu não aguento mais, né, carregar o peso, não consigo. Não consigo mais fazer a campanha. Mas, em tudo que se diz respeito à campanha do Quilo, eu quero ajudar. Vamos embora, senão a gente não sai daqui. É tanto que quando for domingo, tem o discípulo de Jesus, que é bem pertinho da minha casa, eu vou para lá também. Pronto, Boa noite embora. a todos. Muito obrigada. Diga o número. Número 10? Eu não sei ler. Não tem 10 aí não, né? Não, mas é 40. 10 aí. É